Você já se perguntou sobre o significado dos números nas religiões? Por que algumas crenças atribuem tanto poder a certos números? A repetição de números como 7, 3 e, no nosso caso, o 8 em diferentes culturas e religiões, será mera coincidência? Ou será que esses números servem como portais, conectando-nos a algo maior que nós mesmos? Hoje, vamos explorar o número 8 e suas coincidências intrigantes na Bíblia e em outras religiões ao redor do mundo. Do dilúvio bíblico aos ensinamentos de Buda, o 8 aparece em momentos cruciais, sugerindo um significado profundo e possivelmente universal. Junte-se a mim nesta busca por conhecimento, enquanto desvendamos os mistérios e a sabedoria por trás do número 8, um número que ecoa através de culturas e milênios. No livro do Gênesis, a história da Arca de Noé não é apenas uma história de destruição e renascimento, mas também uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. A tempestade furiosa, enviada para purificar a terra, deixou apenas um punhado de sobreviventes, 8 almas para ser exato. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, escolhidos para repovoar o planeta. 8 vidas, carregando a esperança de um novo começo, um novo pacto entre a humanidade e o divino. O número 8, nesse contexto, representa a nova fundação, a promessa de um futuro diferente. Assim como um bebê nasce após 8 meses de gestação, a Terra, após o dilúvio, renasce com a promessa de um novo ciclo. Mas, será que o número 8 representa apenas um novo começo? Ou será que ele também simboliza a própria estrutura da criação? Na tradição judaica, o 8º dia carrega um peso enorme. É nesse dia que o pacto de Abraão com Deus se concretiza através do ritual da circuncisão. Um pacto simbolizado não por palavras escritas em pergaminhos, mas inscrito na própria carne, um lembrete constante da aliança entre o povo escolhido e o divino. Mas por que o 8º dia? O número 7, muitas vezes associado à perfeição divina, é transcendido no 8º dia. Seria este dia um passo além da perfeição, um portal para uma conexão ainda mais profunda com o divino? Ou será que o 8º dia simboliza a entrada em um novo patamar espiritual, um estado de ser que transcende o ciclo de 7 dias que rege a vida terrena? A Festa dos Tabernáculos, uma celebração judaica da colheita e da proteção divina, atinge seu ápice no 8º dia. Um dia de assembleia solene, de profunda introspecção e gratidão. Enquanto os 7 dias anteriores são marcados por festividades e alegria, o 8º dia convida à reflexão. Seria este o momento de agradecer pela colheita, não apenas de alimentos, mas também de sabedoria e experiências? Ou será que o 8º dia da Festa dos Tabernáculos representa a busca por algo além da alegria terrena, um anseio pela conexão espiritual, pela presença divina na vida cotidiana? Capítulo 4. No Sermão da Montanha, Jesus apresenta um novo código de ética, um caminho para a verdadeira felicidade. 8 ensinamentos, conhecidos como as Beatitudes, formam a base dessa filosofia. Os humildes, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, todos são prometidos um lugar no reino dos céus. Mas por que 8? Seria o número 8 uma chave para desvendar os mistérios do reino espiritual? Ou será que, ao invés de uma chave, o número 8 representa as 8 portas que devemos atravessar para alcançar a iluminação, a verdadeira bem-aventurança? Capítulo 5. No taoísmo, a busca pela imortalidade é central. 8 indivíduos lendários, conhecidos como os 8 imortais, alcançaram esse estado de existência transcendente. Cada um com sua própria história, seus próprios desafios e triunfos. Os 8 imortais representam as diferentes facetas do caminho para a imortalidade. Mas por que 8? Seria este o número de caminhos possíveis para transcender a mortalidade? Ou será que os 8 imortais representam os 8 aspectos do próprio ser humano que precisam ser cultivados para alcançar a imortalidade? Chapter 6. O nobre caminho, óctuplo.
A senda budista para a iluminação. No budismo, o sofrimento é visto como uma parte inerente à existência humana. Para escapar do ciclo de sofrimento, Buda propôs o nobre caminho óctuplo: pensamento correto, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. 8 práticas que juntas formam o caminho para o Nirvana. Mas por que 8? Seria este o número de passos necessários para purificar a mente e o espírito? Ou será que o nobre caminho óctuplo representa as 8 dimensões da consciência que precisam ser exploradas e dominadas para alcançar a iluminação? Chapter 7. Os 8 braços de Vishnu, o deus hindu da preservação. No hinduísmo, Vishnu, o deus da preservação, é frequentemente retratado com 8 braços. Cada braço carrega um objeto simbólico, representando seu poder e suas responsabilidades cósmicas. A concha, o disco, a massa, a flor de lótus, o arco, a flecha, a espada e o escudo. 8 instrumentos divinos para proteger o universo e manter o equilíbrio cósmico. Mas por que 8 braços? Seria esta uma representação da onipresença de Vishnu, sua capacidade de agir em todas as direções? Ou será que os 8 braços de Vishnu simbolizam os 8 poderes divinos que ele exerce para sustentar a criação? Chapter 8. Os 8 trigramas do I Ching. Desvendando os padrões do universo. No I Ching, o livro das mutações, os 8 trigramas são símbolos antigos que representam as forças fundamentais do universo. Formado por 3 linhas, cada uma podendo ser yang, contínua, ou yin, interrompida, os trigramas formam um sistema de adivinhação complexo e profundo. Céu, terra, trovão, água, montanha, vento, fogo, lago. 8 forças interconectadas que ditam o fluxo e refluxo da energia cósmica. Mas por que 8? Seria este o número de elementos básicos que compõem a realidade? Ou será que os 8 trigramas representam as infinitas combinações de energias que moldam o destino do universo e de cada indivíduo? Outro. O legado do número 8. Um eco. Através dos tempos. De um canto a outro do planeta, de culturas ancestrais a filosofias milenares, o número 8 emerge como um ponto de convergência, um símbolo carregado de significado. Essas coincidências mostram como o número 8 tem um significado profundo e universal em várias religiões. Seria ele um código numérico, deixado por uma inteligência superior para guiar a humanidade? Ou será que a resposta reside na capacidade da mente humana de encontrar padrões, de conectar ideias e atribuir significado aos números? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. A busca pelo significado do número 8 é uma jornada fascinante, uma exploração dos mistérios da mente humana e da vastidão do universo. Continue explorando e descobrindo mais sobre os mistérios dos números e suas conexões espirituais.